E aí pessoal, tudo bem com vocês? Prazer ter vocês novamente aqui, obrigado aí, vamos a mais uma aula, tá bom? Já não deixe de se inscrever, acionar o sininho das notificações, compartilhar o nosso vídeo e deixar aqui nos comentários qual o vídeo que você quer, o que você ficou em dúvida. Não. Tá bom? Fique à vontade aqui nas nossas aulas, tudo bem? Então, direto ao ponto, vamos ao vídeo, até mais. Olá pessoal, vamos lá? Aula de hoje, mecânica, aulinha básica, aulinha bem legal. É mesmo? Vou passar para vocês aí alguns macetes, espero que vocês gostem, tá bom? Então, mecânica. Pessoal, mecânica realmente não é um bicho de sete cabeças. As pessoas geralmente elas temem o que não conhecem e literalmente a mecânica é um beabá muito fácil e eu vou mostrar para vocês que é. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Esse mito de você temer o que não conhece tem que, né? Eu acho que ele é até necessário, né? Às vezes a gente tem que ir com uma certa cautela em algumas coisas. Ah, legal, um cachorro latindo agora. Mas não tem problema não, depois eu tiro isso na edição. Eu não, né? O editor. Tem uma pessoa que mexe nos nossos vídeos aqui, pessoal, que de vez em quando ele exagera um pouquinho, tá? Mas super gente boa. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Então vamos lá, tá? Aqui, as principais partes da mecânica, né? Eu vou falar uma a uma, tá? Mas essa mensagem eu quero que vocês já fiquem ligados nela aí, que não é um bicho de sete cabeças mesmo. O que nós devemos ter hoje, né? Em relação à informação do painel? Para a prova do Detran e também para o dia do seu exame prático, tá? Primeira coisa, nós devemos saber sobre os componentes do painel, tá bom? Então, vamos começar com o odômetro. O que é o odômetro? O odômetro, pessoal, é um registro da quilometragem do primeiro dia que ele sai da concessionária, da montadora, até o dia que ele vai para o ferro velho. Só que esse é o odômetro total. E nós temos o odômetro parcial, que é esse de baixo aqui, que é aquele que você pode usar para calcular uma quilometragem daqui até ali, da casa da sua mãe, tá na casa da sua tia, do seu namorado e etc. O parcial, ele tem até um zerador, né? Então, esse aqui você pode zerar, o odômetro parcial, o total de maneira nenhuma. Você pode zerar ele. É do dia que ele sai da fábrica até o dia que ele vai para o ferro velho. É total, tá bom? Próximo, velocímetro. Não grava, não registra, apenas mostra em tempo real qual que é a sua velocidade no momento. Simples assim. Faróis, luzes, nós vamos falar no próximo slide, tá? Seta também. Bom, nível de combustível. No nível de combustível nós temos o equipamento aqui, né? Mostrando, né, a quantidade de combustível que tem. E também nós temos uma luz que, quando ela acende, ela te informa que está na reserva. Então nós temos equipamento e uma luz. Da mesma forma, o termômetro. O termômetro também tem um equipamento que te mostra. Lembrando que a temperatura ideal de um motor é de 60 a 90. Então aqui ele te mostra, né, em tempo real também. E a partir do momento que a sua temperatura está acima do normal, ou seja, um nível já preocupante, ela também tem uma luz, tá? Tacômetro, ou como conhecido vulgarmente, conta-giro, é o que, pessoal? Ele simplesmente ele é igual ao velocímetro, ele não registra, ele não grava, ele te mostra a rotação do motor no momento, em tempo real. Então, se o ponteiro estiver aqui, ele está com 1000 giros, 2000 giros, 3000 giros. Lembrando que quanto mais giro o tacômetro estiver indicando, mais força está sendo fabricada pelo motor. Então, o tacômetro conta giro, mostra a potência do motor no momento, ou seja, o giro do motor no momento. Tá bom? Relógio, luz diversas, que agora nós vamos estar trabalhando com as luzes, ok? Esse botão de alerta aqui, pessoal, é aquele que você vai usar quando o seu veículo estiver parado em uma ocasião de emergência
ou quando algo aconteceu à sua frente, você acionar ele para avisar os veículos que vêm logo atrás. Bom, eu preciso falar para você sobre luzes do painel. Nós vamos interpretá-las como semáforo vermelho, pare, né? Amarelo, atenção, e verde, siga, funcionamento normal. É assim que você vai interpretar as luzes. Então aqui nós temos farol baixo, normal, farolete, normal, seta direita e esquerda, normal, por isso que são verdes. Amarelo, atenção, o que está falando para você aqui no momento? Tem gasolina, mas está na reserva. Injeção eletrônica é considerado a luz do motor. Quando ela acende, quer dizer que alguma coisa no motor não está legal, né? Você já pode ir para a oficina, passar um rastreador para ver, para que isso não piore. Luz de airbag, geralmente é quando ele já foi acionado, nós não vamos falar dele, né? Ele existe, essa luz existe, mas ela vai acender quando o airbag já for acionado. Bom, pessoal, o manômetro. O manômetro indica a pressão do óleo circulando no motor. Se essa luz acender, certamente ele acabou ou está pouco e é perigoso. Vermelho, pare o veículo porque é grave. Temperatura, o termômetro, quando geralmente o manômetro acende, o termômetro logo depois acende também, porque aumenta a temperatura do motor quando você não tem uma lubrificação adequada. Amperímetro é a luz de bateria, né? Isso indica que o alternador não fabrica mais energia elétrica ou a bateria já não armazena. Então, vai faltar energia elétrica no veículo e isso não é bom, tá? Alerta, eu já disse para vocês quando usar, né? Certamente sempre vai ser em ocasiões de emergência com o veículo parado, mas nós temos uma ocasião onde você pode usar o pisca-alerta quando algo aconteceu à sua frente e você precisa alertar os outros que estão atrás. Todo vermelho, veículo parado, né? Tem que parar o veículo para averiguar. Freio de estacionamento, o famoso freio de mão, tá? E o freio ABS, geralmente quando ele está com defeito, ele acende, assim como o airbag depois que ele já foi acionado. Tudo bem? Continuando. A estrutura do veículo há alguns anos, algum tempo atrás, era pelo chassi, tá? O veículo era montado em cima de um chassi. Hoje mais para veículos pesados, veículos maiores, mas nós temos hoje, né, uma estrutura chamada monobloco, né, uma estrutura mais leve, onde que absorve mais os impactos, né, em caso de colisão, e é certamente a melhor opção hoje, por isso que 95% dos veículos hoje fabricados são em monobloco, tá? As identificações tanto do chassi como monobloco ficam na estrutura, né? No monobloco fica debaixo do banco do passageiro e no chassi fica na estrutura mais próxima, né? Das portas, tá? Aqui tá um exemplo, né, de um número de chassis antes e depois, uma revitalização. Lembrando, o número de chassi ele tem que estar visível, ele tem que estar legível, ok? E agora nós vamos entrar naquele macete que eu comentei com vocês. Anotem aí. Você vai fazer 3 perguntas para cada sistema e dessas 3 perguntas você vai tirar 3 respostas e essas 3 respostas desse sistema vai ser o seu resumo para estudo. Você não precisa de ler aquele amontoado de coisas. Você vai ter 3 perguntas e 3 respostas. É o suficiente que você precisa saber para fazer prova e também para entender um pouco da mecânica. Tá bom? Então anota aí. O que é? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o que ele faz? E terceira e última pergunta, quais são os seus componentes? E pode pôr uma particularidade de cada um. Essas 3 perguntas vai fazer com que você tenha a informação necessária para estudar mecânica, não precisando de ler o livro totalmente depois, e vai te dar uma bagagem legal para a prova e também para você ser um condutor que tenha um conhecimento básico de mecânica, já que nós não somos mecânicos, nós estamos tendo um pequeno entendimento da matéria, tá bom? E também do veículo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Primeira pergunta, olha para vocês verem como é que é fácil. Primeira pergunta, o que é o motor? O que é o motor? Tá aqui a resposta, ó. Máquina térmica.
Trabalha em alta temperatura. Segunda pergunta, o que que ele faz? Transforma a energia proveniente de uma reação química, energia térmica, a explosão, em energia mecânica, energia motriz, a energia que movimenta as rodas. Já sei a segunda pergunta. Terceira e última, componentes quais são? Nós temos as peças fixas, cabeçote que fica em cima, bloco do motor, né, que é a peça mais pesada, né, onde ficam os cilindros aqui. Cárter, onde é armazenado o óleo lubrificante quando o carro está desligado aqui. E o mancal fixo que fixa a biela ao eixo de Villebrequin. Componentes e particularidades, né? E peças móveis. Tá aqui a peça móvel aqui, ó. A peça móvel, né, é o pistão que sobe e desce junto com a biela dentro dos cilindros. O volante do motor que dá o movimento ao Villebrequin, que dá o movimento à biela e o pistão. E por último, o eixo de comando de válvulas, né? Aqueles que comandam as válvulas de admissão, escape, admissão, escape, admissão, escape, admissão, escape, perdão, são só 4. Admissão, escape. Esse comando que comanda as válvulas, fechando e abrindo elas para que seja, né, feito esse processo de admitir, comprimir, explodir o combustível e também deixar com que ele vá embora, que é o escape. Que é o próximo tópico que a gente vai trabalhar aqui, ó. O ciclo de Otto, ciclo termogênico de 4 fases. O que é o ciclo Otto? Um ciclo termogênico de 4 fases. O que ele faz? Ele admite o combustível, ele comprime o combustível, ele explode o combustível e ele manda embora. Quais são esses processos? Admissão, válvula de admissão abre, entra a combustível, pistão desce, ela fecha, pistão começa a subir, comprimindo o ar combustível que está aqui dentro. Quando o pistão bate lá em cima, aciona a vela de ignição que dá o centelhamento, explode essa mistura ar combustível, o pistão desce novamente e quando ele sobe, a válvula de escape abre, mandando essa mistura embora. Eu quero que você, quando estiver estudando em casa, escute o que eu acabei de dizer, ponha um vídeo no seu telefone, no seu computador e veja e coloque a comparação do vídeo com o que eu acabei de dizer que você vai entender. Mas é muito fácil, depois que você vê 2 ou 3 vezes esse processo, você vai começar a entender. A admissão admite, comprime, né? Vai comprimir o combustível para ele ficar aquecido. A explosão, centelhamento, o escape manda a queima do combustível já embora. Existem 2 tipos de motor. O motor ciclo de Otto, que seria o etanol e a gasolina, que precisa do centelhamento, ou seja, o motor Otto, né, é uma combustão por centelhamento de vela, ou seja, há uma vela de ignição para dar o centelhamento para ocorrer a explosão. Já o ciclo diesel, primeiro, aqui entra ar combustível, aqui só entra ar. Aqui para explodir, o que acontece? No momento da compressão, esse ar que entra, ele fica tão aquecido que quando o bico injetor, que está no lugar da vela aqui, ó, joga o diesel no ar superaquecido, ocorre a explosão espontânea. Resumo, o motor, a gasolina ou etanol, entra nele ar combustível e para explosão desse, precisa da vela do centelhamento dela. Diesel não entra ar combustível, entra ar. E a combustão, ou seja, a pressão do ar é tão grande, ele fica tão aquecido, que quando o bico injetor joga o diesel no ar aquecido, ele explode espontaneamente, sem precisar de centelhamento. Então, o motor a diesel é combustão por compressão bico injetor, e o motor a Otto é centelhamento de vela por... combustão por centelhamento de vela de ignição. Tudo bem? Continuando aqui, aí está o motor em funcionamento, tá bom? Esse funcionamento aí, né? Aqui estão as válvulas de verde, né? Aqui está o eixo comando de válvula de roxo, sei lá, roxo ou lilás. Aí nós temos o marrom, o alaranjado, o azul, cinza. Todas essas peças em movimento são as que a gente acabou de comentar. Aqui nós temos a manutenção do motor. A manutenção do motor sempre é
A preventiva é sempre olhar água, óleo, né, correia dentada, tá bom? Sempre ter tudo no nível. Se por um acaso o motor não tiver uma boa manutenção preventiva, um bom acompanhamento, infelizmente é a retífica que você vai ter que utilizar para recuperar esse motor, tá bom? Próximo sistema, 3 perguntinhas igual do outro, ó. Tudo bem. Sistema de alimentação. O próprio nome já fala alimentação. É o sistema que alimenta o motor. Não me diga. O que é o sistema de alimentação? O sistema que alimenta o motor. Pô, cara, de novo, cara. Pô, cara. O que ele faz? Tá aqui, ó. Ele armazena, prepara e transporta o combustível para a queima. Já sei o que é o que faz. Componentes, nós temos o carburador e a injeção eletrônica, que são sistemas de alimentação. O carburador é um sistema mais antigo, a injeção eletrônica é um sistema mais atual. Um sistema onde trabalha mais, né, eletronicamente, com sensores e autuadores, então é mais econômica, tá? E menos poluente, ao contrário do carburador. Componentes do sistema de alimentação: tanque, armazena o óleo. O óleo não, né? Armazena a gasolina, o combustível. Tubulações aonde ela circula. O canister, que é uma espécie, né, de equipamento não poluente que absorve as gotículas para que não seja queimado a mais. Filtro, sempre vai reter impurezas, no caso aqui o filtro é de ar. E também temos um filtro de combustível que também retém as impurezas do combustível. E uma bomba que bombeia o combustível para todo o motor. Esse é o sistema de alimentação nu e cru, sem problema nenhum. Lembrando da comparação do carburador e injeção eletrônica. Injeção eletrônica é um sistema mais novo, né? Um sistema muito melhor, mas ainda existe o sistema carburador sem problema. Dá para utilizar desde que ele esteja bem regulado, tá bom? E lá vamos nós, pessoal. Segundo sistema, terceiro. Sistema de lubrificação, o próprio nome já diz, lubrifica o motor. É mesmo? Tá bom? Sistema de lubrificação, o que ele faz? Ele lubrifica o motor. Tá bom? O que ele faz? Ele reduz o atrito entre as peças móveis e também dispersa o calor gerado pelo atrito. Simples. Ok? Eu já sei o que é e o que faz. Componentes. Os componentes do sistema de lubrificação: cárter armazena o óleo lubrificante, o filtro de sucção suga, mandando para o filtro de óleo que retém impureza, que manda para a bomba de óleo bombear para toda a galeria, que são esses tubos aonde vai, né, o óleo lubrificante. Desse jeito aqui. Esse sistema, né, a vida útil do seu motor depende muito desse sistema, de como ele está sendo, né, tratado pelo condutor, ou seja, manutenção preventiva, troca de óleo periodicamente. Se você gosta do seu veículo, tá aí uma coisa que você não pode deixar de fazer. Bom, pessoal, e a manutenção do sistema de lubrificação, ela é, né, periódica, né? Troca de filtro, troca de óleo, de acordo com a quilometragem, tá bom? A verificação do óleo, eu gostaria, né, e que quem tivesse carro olhasse diariamente, tanto o óleo quanto a água. Mas aqui está semanalmente, o motor frio desligado pelo menos 10 minutos, fazendo um local plano, tá? A manutenção do sistema de lubrificação é você sempre manter óleo na data de validade do veículo, do motor, periodicamente. Arrefecimento. O sistema de arrefecimento ele já vem com a finalidade de manter o motor em uma temperatura ideal, que é de 60 a 90 graus Celsius, como eu já havia falado para vocês, tá bom? O sistema de arrefecimento é um sistema que resfria o motor, a finalidade dele é controlar a temperatura do motor. E quais são os seus componentes? Seguindo as 3 perguntas que a gente já mencionou. Tá aqui, pessoal, ó. Principais peças: o radiador, que é onde circula, né, a água para receber ventos de fora e de dentro da ventoinha. Aí nós temos a bomba d'água, essa bomba d'água que bombeia água para todo o veículo, tá? Nós temos a válvula termostática, que é uma espécie de termômetro do motor. Quando
a água entra para dentro do motor, ela fica aqui. Quando ela começa a esquentar, atingir uma temperatura, a válvula termostática abre para que a água entre na mangueira superior, receba os ventos, resfrie e depois entre novamente para dentro do veículo, tá? Esse é o sistema de arrefecimento. Tudo bem? Pode ser a água a ar. Muitos veículos antigamente era ar. Quem lembra do Fusquinha, da Brasília, da Kombi, que tinha aquelas aletas, né, que captavam o vento quando ele estava em movimento, mandando diretamente para o motor. Hoje, muitos, para não falar todos os veículos, são a água, tá? Que é o mais recomendável no momento. Tudo bem, manutenção, manter o nível de água com fluido sempre no veículo e nunca deixar de colocar água, né, de completar no nível aí. Sistema de transmissão, sistema de transmissão. O que ele faz? Ele pega a força que o motor produz e manda para as rodas através do sistema de transmissão. O que é? Bom, embreagem. A embreagem ela fica entre o motor e a caixa de câmbio. O que a embreagem faz? Quando você pisa na embreagem, ela desliga, ela desacopla do motor, então ela desliga a força. Quando você solta a embreagem com o veículo engrenado, ela liga novamente a força porque ela acopla novamente no motor. Caixa de câmbio. As engrenagens da caixa de câmbio, né? Elas têm lá todas as marchas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e ré. Então nós vamos colocar aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a ré. Quanto menor a marcha, mais força. Quanto maior a marcha, mais velocidade. Primeira, segunda, força. Terceira, força mais um pouquinho de velocidade. Quarta e quinta, velocidade. Então, de acordo com a distribuição, né, da força da caixa de câmbio, você terá uma velocidade maior ou menor. Quanto menor a marcha, mais força. E quanto maior a velocidade, mais Quanto maior a marcha, mais velocidade. Esse editor vai acabar comigo nesse vídeo aqui. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Bom, nós temos tipos de tração dianteira, traseira e a tração 4x4, né? 4x4. Isso vai depender muito de onde estiver o diferencial, tá? Que é uma parte que eu vou falar para vocês agora aqui, ó. Diferencial aqui, ó. Tá? O diferencial, pessoal, o nome é diferencial, diferença. O que o diferencial faz, pessoal? Tá aqui, ó. Vê essa roda aqui, olha o tanto que ela percorre, ó. E vê essa aqui. Qual que percorre mais? Com certeza é essa, né? Então o diferencial vai estar ali, ó, para distribuir mais para essa e menos para essa. Diferencial. Esse é o sistema de transmissão. Não entendeu? Volta um pouquinho o vídeo aí para vocês terem um entendimento, tá bom? A manutenção é sempre verificar ruídos, desgaste, né? Verificação do nível de óleo de caixa, né? O conjunto de embreagem, etc. Sistema elétrico. É um sistema complexo, mas eu gosto, né? Depois que eu entendi ele, é bem legal. O que é o sistema elétrico? O sistema que fabrica energia elétrica. Qual que é a função? O que ele faz? Ele gera, mas ele gera pelo alternador. Ele armazena pela bateria. Vou até mostrar aqui, ó. Ele gera pelo alternador. Ele armazena pela bateria. Ele converte de baixa para alta tensão pela bobina. Ele distribui e libera pelo distribuidor para cabos e velas e etc. Tá bom? Nós temos 4 circuitos. O primeiro circuito é o de ignição. Vira a chave, a bateria manda energia elétrica para o distribuidor, distribuir para os cabos e para as velas para ocorrer os centelhamentos dentro do motor e as explosões. Circuito de ignição. Circuito de partida. É quando a bateria manda energia elétrica para o motor de arranque, dá o primeiro giro do motor para depois ocorrer as explosões naturalmente, mas é esse circuito de partida que dá o primeiro giro do motor. Circuito de recarregagem, né, de recarga, é quando o motor está ligado e a correia dentada fica fazendo um movimento muito rápido no alternador, fabricando
energia elétrica que manda para a bateria armazenar. E o circuito de iluminação é quando a bateria manda energia elétrica para todo o veículo, aonde ali é necessário. Tá bom? A gente tem que falar parar, tá bom. Ok. Sistema elétrico, como eu mostrei alguns circuitos aí, a manutenção é sempre, né, limpeza da bateria, troca de velas, verificação do sistema de iluminação, tá? É sempre trocar fusíveis, lâmpadas queimadas e etc. Bem, né, é bem tranquilo o sistema, né, de elétrico, tá? Bom, sistema de freios. É um sistema, para que serve o sistema de freios? Para frear o veículo. Qual é a função dele? Diminuir a velocidade do veículo até a sua imobilização total. Nós temos dois tipos brutos, né, de freio, que é o a disco e o a tambor. O a disco é o que a gente mais usa em veículos menores e o a tambor para veículos maiores. Então vamos lá. O freio a disco ele tem o quê? Um disco e duas pastilhas. O freio a tambor nós temos um tambor, nós temos as sapatas e as lonas. Ou seja, quando você pressiona, né, o freio, as sapatas e as lonas são pressionadas na parede do tambor, freando o veículo naturalmente. Naturalmente não, né? Quando pisa no freio. Tá ok? Aqui tem duas questões de prova que eu gostei de frisar aqui, que é o que é freio de serviço, Davi? É o freio do pedal. E o freio do pedal, freio de serviço, ele atua nas quatro rodas, nas dianteiras e as traseiras. Já o freio de estacionamento, freio de mão, ele atua somente nas rodas traseiras. Então aqui está o significado de o que é freio de mão, freio de estacionamento, freio de serviço, freio de pedal, quatro rodas e nas duas rodas dianteiras. Então praticamente 3 questões de provas aí fácil. Nós temos o freio ABS, pessoal, que é um freio que é anti-bloqueio, ou seja, quando você tem um sistema ABS no seu carro, tá? Por mais forte que seja a frenagem, por mais peso que você coloque no pedal, ele pode travar e soltar, mas ele não vai deixar com que a roda trave por uma distância muito grande, né? Ele é um anti-bloqueio, então ele não deixa com que as rodas travem, tá? Aqui nós temos os tipos de freios auxiliares, pessoal, e é importante vocês saberem que antigamente existia o freio mecânico que exigia muita força no pedal. Hoje nós temos o hidráulico, pneumático e hidrovácuo que tira toda essa obrigatoriedade de você pôr muita força. Hoje você consegue controlar, né, a sua força pisando de maneira mais suave e mesmo assim tendo a eficiência do freio. A manutenção é sempre trocar certificado dos ilhos, sempre certificado nível, tá? Do óleo de freio, etc. E também lonas e pastilhas, sempre verificar, ver se o carro está puxando de um lado ou do outro, talvez uma pastilha está mais gasta do que o outro, e etc. Manutenção preventiva em mecânica, pessoal, é muito importante, tá bom? Nós temos uma outra manutenção, tá? Que é a chamada sangria. Tem muita gente que fala, o que é sangria? Sangria, pessoal, é você retirar as bolhas do sistema. Ou seja, você vai esvaziar todo aquele óleo que está lá dentro cheio de bolhas e colocar um novo para retirar as bolhas. Isso é chamado de sangria. É uma manutenção do sistema de freios. Sistema de direção, mais fácil. O que é o sistema de direção? O que dá direcionamento ao veículo. Qual que é a função dele? Transmitir o movimento do volante para as rodas. E aqui nós temos componentes: coluna de direção, primeira parte, barra de direção, tá bom? Caixa de direção, né? E os eixos aqui, né? Manga de eixo. É um sistema muito tranquilo, eu nem vejo muita questão de prova, mas tem que saber, esteja preparado para tudo que tem no seu livrinho, tudo que tem dentro do Código de Trânsito Brasileiro, é possível cair dentro da sua prova. Então o que você tem que fazer? Tá preparado para tudo. Às vezes eu vejo umas perguntas assim, professor, isso cai em prova? Se o instrutor está passando para você alguma informação relacionada àquilo, é porque sim, é possível cair em prova. De acordo com a informação anterior, também existe ainda, né, a direção mecânica, que é aquela queixo duro.
Lembra? Aquela que você fazia muita força para virar. Hoje nós já temos a hidráulica, elétrica e eletrohidráulica, que é aquela mais molinha, mais confortável, mais legal e tal. Tá bom? A manutenção do sistema de direção, ajuste, revisão, lubrificação, completar fluido hidráulico, limpeza e etc. Sistema de suspensão. Esse sistema ele dá estabilidade ao veículo. Qual que é a função dele? Absorver impactos gerados pelos solos irregulares. Então, o que o sistema de suspensão faz? Ele te dá mais estabilidade, ele te dá mais conforto quando você estiver, né, dirigindo o seu veículo. Os componentes são as molas, né, que são as que dão essa estabilidade, os amortecedores que existem para absorver os impactos maiores para que a mola não quebre, e uma bandeja estabilizadora, né, que liga uma roda na outra aqui no caso. Tá? Bem simples o sistema de suspensão também, mas para quem tem carro sabe que suspensão é caro, né? Manutenção bem pesada. Tá bom? Então fique atento a ruídos ao movimentar, aos movimentos regulares. Observe a eficácia do tempo de vida útil dos amortecedores, aproximadamente 40 mil quilômetros, quando é novo, né? Sempre revisar as coifas, batentes e coxins, né? E verificar possíveis quebras nas molas. Isso é bem comum, quebrar a mola, né, pessoal? Ainda mais porque nós temos hoje umas vias assim, praticamente sem comentários. Tudo bem? Bom, vou falar da roda, né? Eu creio que seja o último componente dessa aula. As rodas existem hoje, né, de ferro ou de liga, tá? A roda, o cubo da roda, ele pode ser de 4 furos ou 5, tá? Nós temos que falar de pneu também, que é uma parte bem importante. Hoje, o pneu ele tem uma certa observação especial, que é a calibragem. Quando você tem uma pressão muito alta, ele vai desgastar só no meio, e uma pressão baixa, uma calibragem baixa, ele vai desgastar só nas laterais. O que é isso? Davi, como é que eu vou saber qual que é a libra, a quantidade de calibragem que eu tenho que colocar? Olhe no manual, ou então olhe com quem entenda. Não fique pegando informação no alto aí não. Vai lá, ó, eu tô com um pneu desse tamanho, desse raio aqui, qual que é a calibragem correta? É tanto. E é lá que você vai ter essa informação, tá bom? No pneu nós temos muitas informações, mas eu vou tirar essa aqui, por exemplo, como principal, que é o TWI, que é uma espécie de referência que você tem. O TWI tem uma altura de 1,6 milímetros e é o que? Quando o seu pneu, a banda de rodagem, desgastar e ficar paralelo ao TWI, ou seja, na mesma altura, tá na hora de trocar esse pneu, tá bom? Independente se você gastou mais de um lado ou do outro, se já ficou paralelo, já é passível de multa, então troca o pneu e principalmente faça isso aqui, ó. Manutenção. Vamos supor, o cara comprou 4 pneus novos, vai colocar no veículo, alinhe e balanceia. Por quê? Vamos supor que o seu sistema lá tá todo atrapalhado. Você coloca pneu novo, olha o que pode acontecer. Por exemplo, se ele estiver desalinhado, né, os ângulos, né, das rodas estão desfavoráveis, o que pode acontecer? O desgaste do pneu pode ser irregular. Então o alinhamento ele vai ajustar os ângulos para que aquele pneu percorra no pavimento de maneira correta. E o balanceamento, quando você sente a trepidação no volante, quer dizer que ele está sem balancear. E o que o balanceamento faz? Ele distribui a massa do pneu, fazendo com que o alinhamento e o balanceamento te dê uma boa estabilidade de direção com aqueles pneus novos, que é uma maravilha. Tudo novo para mim. Eu acho muito legal, muito, muito bom mesmo. Escapamento. O que é o sistema de escapamento? É aquele sistema que direciona os gases, né, fabricado pelo motor, né? A função é expelir os gases para fora, filtrar pelo catalisador, né, aonde que vem aqui, ó, ocorreu todas as explosões aqui, entrou a fumaça aqui, os gases, entra no catalisador, recebe as reações químicas, é dispensado com menos nocivo, ou seja, ele é dispensável menos nocivo, ou seja, menos tóxico. Quando o catalisador está novo, a gente pode falar que realmente houve uma filtragem, que aquele gás ele é inofensivo, mas quando ele já está usado é menos nocivo. E os silenciadores, pessoal, abafar ruído, né? Esse sistema de escapamento para mim é muito bom.
tá? Eu esqueci de falar que qualquer tipo de equipamento obrigatório defeituoso, como o pneu, que eu esqueci de falar para vocês que é uma infração grave, tá? E também qualquer outro equipamento obrigatório do veículo faltoso, defeituoso ou inoperante, grave. Olha aqui para você ver também, ó. Escapamentos, artigo 230, conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, infração grave. Equipamento obrigatório, pessoal, é equipamento obrigatório, tá? E o último tópico dessa aula, carroçaria, não carroceria. A carroçaria, pessoal, é a roupagem do veículo, é o capô, é o teto, é as portas, né, a tampa do porta-mala. Tudo isso é uma carroçaria, a estrutura que veste o veículo, ou seja, que completa o monobloco, que é aquela estrutura que eu comentei com vocês, né, no início da aula. Tudo bem? Pessoal, essa foi a matéria de mecânica, eu espero ter sido o mais esclarecedor possível, tá? Eu sei que o editor vai acabar comigo nesse vídeo, porque eu errei muito. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Né? Tava com uns barulhos aqui, eu tive que fechar tudo, tô morrendo de calor. Aham, sei. Mas eu espero que todos vocês tenham, além de gostado, entendido a nossa matéria de mecânica aí, que é uma matéria assim, que eu vejo muito potencial nela. É uma matéria que eu tinha uma cisma dela, mas depois de estudar eu achei muito legal. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Lembre-se das 3 perguntas para cada sistema. 3 perguntas, 3 respostas é aquelas respostas que você vai utilizar para estudar, porque ali vai ter tudo que você assim necessita. É mesmo, é? Tudo bem? Um grande abraço, se inscreva, por favor, compartilhe esse canal com seus colegas aí e não deixe de apertar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Deixe um comentário do que você achou, críticas construtivas são bem-vindas, não tem problema. E um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Até mais.